Fala galera, estamos aqui de novo no mais um encontro aí sobre ADVPLizando, falar um pouquinho de ADVPL, né? A gente tem uma série de vídeos aí que a gente está fazendo semanalmente, tem dois já que a gente já subiu no nosso canal e esse aqui é o terceiro da sequência de 5. Hoje o conteúdo acho que é bem interessante assim, né? Avançando passo a passo, vamos falar um pouquinho de funções, declarações de variáveis e tipagem, algumas instruções condicionais e instruções de laço. Já é mais focado em código mesmo, o que a gente pode usar, o que a gente tem de recurso. E sempre a gente fala dos mais utilizados, né, dos comandos, das instruções mais utilizadas. Tem muita coisa no portfólio do ADVPL, tem muitas funções, muitas classes que servem um monte de plataformas, um monte de necessidades. Essas aqui são as mais básicas. E caso todos aí que estão assistindo entendam que precisa detalhar algo mais, assim, alguma função que eu não falei aqui, fique à vontade para entrar em contato comigo lá no canal do YouTube, no ECR Solutions, ou no meu e-mail que eu vou deixar aqui mais para todos anotarem aí, se precisar também, estou à disposição. A ECR está à disposição aí para ajudar no que precisar. E daí, como próxima agenda, aí a gente vai falar um pouquinho de configurador e MVC. Recurso aí novo, bastante utilizado aí no desenvolvimento de cadastros e tudo mais. Como todas as outras, bora para a prática. Vou aqui abrir minha VM, que é onde eu tenho todos os meus recursos aí de desenvolvimento. Aqui é o programinha que a gente parou na última live, vou dar sequência nele. Certo? Nós vamos falar um pouquinho de discurso aí, de introdução, de um pouquinho de conceito. Bom, função. Vou até trazer uma anotação que eu tenho aqui em tela para ajudar assim no entendimento e para servir de colinha para mim também aqui. Bom, olha lá, ó. Isso aqui depois eu vou colocar lá no detalhe, quando a gente subir o vídeo eu coloco lá sempre nos detalhes como fonte de consulta mesmo. Então nós vamos falar um pouquinho de funções, declarações, tipagem, algumas instruções que eu abordei aqui, if, else, case, while, for. Então aqui tem os links úteis que eu vou colocar e já na prática, o que é função? Função são componentes que a gente pode criar na linguagem ADVPL para facilitar o nosso design, o design do código, né? A criação de rotinas, encapsulamento, para dar um pouquinho mais de limpeza no código. Então ela serve bastante para isolar as coisas, não deixar código repetitivo, inclusive para reutilizar código, né? Para a gente não ter que ficar toda hora fazendo a mesma sintaxe para tratar uma situação ou uma necessidade específica. Então a gente tem as funções ADVPL, que a gente divide ela em algumas partes. Assim. A primeira parte dela é que existe funções que são reservadas da TOTS, só a TOTS pode usar. Então eu cito aqui dois exemplos, que é function e template function, que é mais voltado a verticais da TOTS. Então, por exemplo, quando você encontra num fonte da TOTS template function, é uma vertical, por exemplo, módulo de combustíveis e alguns outros que são mais específicos de um determinado segmento. Então, lá na TOTS eles costumam chamar de template, que nada mais é um plugin que você aplica dentro do RP e ele passa a tratar algumas características daquele segmento e basicamente é um template mesmo. Nele ele vai criar campos em algumas tabelas, vai passar por alguns trechos específicos do código que não passava numa situação normal, enfim. E tem a function, que são funções que são enxergadas dentro de todo o RP
e que são criadas pela TOTOS e só podem ser criadas pela TOTOS. Então, function e template são sintaxes na hora que eu vou construir que só a TOTOS pode usar. Funções livres são funções que são abertas para os clientes e todo mundo que usa o RP, consultorias criarem suas rotinas, enfim. Que são as user functions, que são funções de usuários, web function e HTML function, que são funções específicas para tratar portal e todos os recursos web. Então, essas são alguns exemplos de funções livres, abertas para os usuários. E tem as funções estáticas, que são as funções que são mais usadas no sistema como um todo, né? Dificilmente uma função, um programa, não vai ter uma static function lá dentro, porque muitos programas que são criados sempre tem alguma particularidade que é só daquela situação e nunca vai ser usado em outra situação, assim. Então, eles sempre criam como estática, que isso indica para o sistema que só é utilizado naquele momento, naquele fonte.prw que a gente está criando. Nas funções, a gente tem, né, alguns recursos que características que são retornadas para algum tratamento. Então, por exemplo, toda função tem um return na sintaxe dela, e as funções podem receber parâmetros que são passados entre parênteses para dentro da função. Aqui tem dois exemplos. Então, por exemplo, eu escrevi uma function, que por exemplo, se eu estivesse dentro da TOTOS desenvolvendo um recurso, um componente, alguma coisa, eu criaria function. Certo? Então, por exemplo, aqui é a function test. Ela está recebendo 3 parâmetros, A, B e C. Agora, eu do lado do cliente, do lado de consultoria, eu não tenho autorização para criar uma function, então eu vou criar uma user function. Elas têm basicamente o mesmo tratamento dentro do Proteus, mas user quer dizer que é uma função de usuário. Então, user function test é a mesma sintaxe, só coloque o user na frente. No contexto de função é isso. Vamos olhar num programa real. Então, o programinha que eu fiz a live passada, eu criei 2 funções. Só que como eu estou fora da TOTOS, eu sou de uma consultoria da ECR, e eu tive que criar user function. Se eu criar uma function aqui dentro, na hora que eu for fazer a compilação, já vai dar um problema que eu não tenho autorização para isso. A gente faz até um teste. Então, aqui é uma user function que eu criei o primeiro programa. Dentro dela, né, relembrando até um pouquinho do que a gente fez lá na aula passada. Dentro dela eu coloquei um comando para fazer alguma coisa e eu chamei uma outra função, que está logo aqui embaixo, uma user function. Toda user function que são criadas por usuários, eu tenho aqui user function F2 primeiro programa. Toda vez que eu for usar ela, eu tenho que usar um U underline na frente. Isso quer dizer que é uma user function, eu estou chamando uma user function. Se eu não usar o U underline na frente, ela vai entender que é uma função da TOTOS, que foi criada lá pela TOTOS. Então ela não vai achar essa função que eu acabei de criar embaixo, ela vai procurar dentro do repositório de funções essa função que é da TOTOS. Então tem essa diferença na hora de chamar. Quando é user function, eu coloco o U underline. Quando eu vou chamar uma função da TOTOS, não tem o underline na frente, eu chamo o nome dela direto. Como eu não posso criar a função da TOTOS, eu vou até mostrar aqui como que funcionaria. Ó. Function. Vamos colocar só para dar um erro de compilação e vocês enxergarem. XXX, que é o nome da função, e return. Toda função tem um return. Ok? Então, se eu submeter isso a uma compilação, vou salvar, né? Submeter isso a uma compilação, ele provavelmente vai dar um erro aqui embaixo. Ó. Função não permitida no código, somente user function ou static function. Então, eu não tenho autorização para criar function. Então, se eu mudar aqui para user function, aí ele vai me permitir compilar. Quer ver? Aí, agora ele deu sucesso. Então, function tem
essa característica, né, no caso de funções, e tem também a que eu comentei lá, que é a static function. Então, para criar uma static function, aí é a mesma sintaxe tanto para quem está na TOTS quanto para nós, consultoria e cliente. Static function, sei lá, minha estática. Abre e fecha, return. Toda função tem um return. Então, aqui eu criei uma função estática dentro de um programa PRW. Se você olhar aqui, é primeiro prg.prw. Então, esse é meu programinha PRW. Nele eu tenho duas user function, três, né, porque eu criei uma agora há pouco, e tenho uma static function. Qual que é o conceito delas? User function, se eu tiver uma cadeia de PRWs aqui, se eu tiver 10 programinhas aqui, eu consigo enxergar tudo que é user function nesses programas separados. Eu vou até criar um aqui para a gente ver. New file, vou pôr aqui segundo prg.prw. Então eu tenho meu primeiro, lembra que todo programa eu tenho um include padrão para pôr, que é o TOTUS. Então eu ponho aqui TOTUS e vou criar aqui meu segundo, minha user function nesse segundo programa. User function, segundo PRG, abre e fecha. Toda função tem um return. Então, se eu criando aqui, eu criei aqui dentro desse programa. Então, essa user function que eu criei, ela é visível aqui e essas user functions são visíveis aqui também. Tanto é que eu vou fazer um teste aqui. Vou chamar esse primeiro programa dentro do meu segundo PRW. Como que eu faço para chamar? O underline, que é user function, e o nome dele. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu criei um segundo programa que estou chamando uma função que está no outro PRW, no outro programa. E eu só posso fazer essa brincadeirinha aqui entre um PRW e o outro para as user function. Então eu vou chamar aqui, ela vai ter que reproduzir o mesmo processo de como se eu executasse aqui. Deixa eu só voltar aqui, porque senão vai dar erro na hora de executar. Como essa é uma user function, tem que pôr o U na frente, que eu estou chamando essa aqui embaixo. Ok? Então eu vou compilar esse programa. Daí ele deu um warning. O que é o warning? É um aviso, né, que está falando que essa função eu não estou usando ela em lugar nenhum. Eu vou compilar esse segundo programa aqui. Aí, compilou com sucesso. Então vamos fazer agora um teste. Eu vou executar o primeiro programa, eu vou substituir pelo segundo PRG, que é esse que eu criei. Vou executar aqui. Ele vai fazer uma chamada do Proteus. Aí, ó, ele entrou do segundo programa, ele já foi para o primeiro programa. Então, ele chamou essa função aqui, ó, primeiro programa. Opa, desculpa, ele chamou isso aqui, primeiro programa. Daí, eu vou dar um OK aqui, ele vai entrar nessa segunda função. Olha lá, primeiro, dois programa, que ele está chamando esse aqui, ó, primeiro, dois programa. Então, ele entrou nessa função, chamou aqui. E agora ele vai encerrar, porque daí ele voltou para esse, que acabou voltando para esse. E daí saiu no return. Agora eu vou fazer a mesma coisa chamando essa estática aqui, ó. Vamos fazer a mesma coisa lá, msg info. Minha estática. Então, se eu colocar essa minha estática aqui, ó, vou colocar aqui. Quando é estática, eu não preciso colocar o U na frente. Por quê? Porque ela só é visível dentro desse PRW aqui. Então, não precisa pôr. Ela não é uma user function. Então, do jeito que eu fiz aqui, ó, eu dei o alerta aqui da segunda função e chamei a minha estática, que é a terceira função. Vamos compilar de novo. Então, vamos lá para o segundo. Eu vou executar ele de novo. Aqui. Ele vai chamar o primeiro programa, vai chamar o primeiro 2, agora ele tem que chamar a estática, ó, minha estática. Beleza? Então,
fez lá, chamou aquelas funções encadeadas. Daí saiu no return aqui. Agora, eu vou fazer um teste para vocês verem o erro que vai dar. Eu vou chamar essa minha estática, que ela é visível só para esse PRW, de outro PRW. Fazer igual eu faço com essa aqui. Como essa é uma user function, eu pus o U na frente. Essa não é user function, eu não ponho o U. Então, salvei e compilei. Eu vou até agora aqui entrar debugando para vocês entenderem. Compilou com sucesso. Start. Então, ele vai entrar aqui primeiro. Aí entrou aqui. Então, eu vou executar. Ele vai fazer aquelas chamadas de novo daqueles alertas. Primeiro programa, segundo e a minha estática. Daí agora ele vai voltar aqui. Ele voltou aqui, como a gente já falou, deu o erro. Ó. Ele tentou chamar a minha estática, só que essa minha estática está lá naquele outro PRW, não está nesse. Se tivesse nesse ia funcionar, mas como está em outro, funções estáticas eu só chamo dentro do mesmo programa. Então por isso que deu esse erro aqui. Ok? Então essa é a diferença de estática para user function. Vamos tirar ela daqui porque está dando erro. Ok. Então estão aqui. Vou apagar essa aqui que eu criei, que eu não vou usar, foi só para exemplificar. E vou deixar aqui. Então eu tenho aqui as funções que a gente está criando. Então isso é o tratamento o conceito de funções que a gente começa a trabalhar entre os programas. O mesmo vale para Web Function, HTML Function, que elas têm uns conceitos específicos. Quando eu vou fazer um portal, quando eu vou fazer, no caso temos também uma forma de construir Web Service, que não é Function, mas é uma estrutura diferente. Então tem outras classes, né, para construir outros tipos de programa. Web Function é uma forma de construir a parte de portal, tanto Web Function quanto HTML. Mas vamos focar nesses exemplos que eu coloquei aqui, Static Function e User Function. E a function que a gente não pode criar, que é o que eu expliquei, e o Template Function lá. Então vamos entrar agora, assim, aproveitar esses programas, a gente já vai avançar um pouquinho na nossa live, que é agora a parte de variáveis. Então, como eu disse lá na live anterior, toda função ela tem uma estruturinha meio que padrão para a gente, né, se organizar, para a gente poder ter um código mais limpo, para outra pessoa que for dar manutenção no código entender. Então tem uma estruturinha que é dentro da função. Tem a parte de declarações de variáveis, tem a parte de atribuições e tem a parte de processamento. Vamos utilizar essa primeira função aqui que tem essas anotações para a gente criar isso. Então vamos lá, na parte de declaração de variável, que é do tópico da nossa live de hoje, né? Que é declarações e tipagem. Então nós temos aqui declarações. O que é a declaração? Declaração é quando você instancia uma variável, você publica uma variável dentro de uma função. Então, toda publicação de variável, a gente tem primeiro o escopo dela. O que é o escopo? A variável ela pode ser local, ela pode ser private, ela pode ser static, e ela pode ser public. Como que funciona esses escopos? Local. Toda variável local, ela só está disponível na função que ela é criada. Então, se eu estou criando uma local dentro dessa user function, primeiro programa, somente essa função vai enxergar essa variável. Então, vamos pôr aqui local, x, local. Vou pôr x não, vou pôr aqui, eu já vou explicar porque. Local, n local. Daí vamos lá, private. O que é private? Private é um escopo de variável que a partir do momento que ela é criada como private, ela passa a ser visual
daquele momento em diante. Então eu estou criando uma private aqui, vamos colocar private C private. Então qual que é o escopo dela? Eu criei essa private nesse ponto aqui, ok? Desse ponto até o return, ela fica disponível para você poder trabalhar com ela. Então, o private, se eu entro dentro dessa função, eu consigo enxergar ela aqui dentro. E se eu entro dentro dessa função, eu consigo enxergar ela aqui dentro. A partir do momento que eu saio dessa função, eu voltei para um nível anterior a essa criação dela. Aí ela não está mais disponível, porque ela está disponível do escopo que ela é criada para frente, da função que ela é criada para frente. Estática. O que é estática? Estáticas são variáveis que elas estão públicas, né? Elas conseguem estarem visuais, conseguem estarem disponíveis dentro deste PRW. Então, a partir do momento que eu estou executando esse primeiro programa, eu venho aqui, passo por N local, C private, criei uma variável C estática. A partir desse momento, tudo que eu fizer daqui para baixo, nem que daqui eu entre nessa função, saia daqui e volte para uma função anterior, a partir desse momento ela está disponível para qualquer atividade dentro deste PRW aqui. Ok? E pública. Públicas são variáveis que a partir do momento que elas são criadas, elas ficam disponíveis até que o sistema seja encerrado. Então, C público. Então, a partir desse momento que eu criei ela, eu posso sair dessas funções, voltar para uma anterior, eu posso sair deste PRW e ir para este PRW. Então, a partir deste momento, ela passa a ficar visível para o Proteus inteiro, trabalhar com ela. Desde que a thread, né, quando eu falo thread, é esse espaço de processamento que foi reservado para essa execução. Então, por exemplo, essa execução desse primeiro programa, ela é linkada a uma thread de processamento do próprio sistema operacional, e nessa thread ele libera recursos para fazer o que eu quiser, porque eu aloquei um espaço de memória, aloquei um espaço no processamento para eu trabalhar. Então, tudo que estiver fazendo dentro dessa thread, essa variável ela passa a enxergar, ela fica visível até que eu encerre aquela thread. Então, esses são os escopos de variáveis. Por que eu coloquei N, C, C, C? Porque as variáveis dentro do Proteus, do DVPL, elas têm alguns tipos, que é a tipagem. Ela pode ser numérica, as numeric, ela pode ser, vamos fazer aqui alguns tipos. Ela pode ser, vou criar outra local, vou pôr aqui C, porque ela pode ser caractere, ela pode ser data, ela pode ser code block, ela pode ser logical. Então aqui a gente tem alguns tipos, ó. Então toda variável que começa com N, ela tem a tipagem numérica, né? É um padrão de sintaxe com tipagem. Toda variável que começa com C é caractere. Toda variável que começa com D é data. Toda variável que começa com B é code block. Eu já explico um pouquinho o que é code block. O que começa com L é lógico. Então, esse é um padrão, né, de definição, um padrão de nomenclatura para deixar o código bonitinho e meio que padronizado para quem pegar e entender. Por que isso é bem usual? Por exemplo, tem funções que elas são gigantescas, tem funções que são 5.000 linhas, 10.000 linhas. E a variável, ela corre a função inteira. Você acha ela em 10.000 lugares, né? Cada linha um lugar diferente. Então, esse C ajuda a gente, esse primeiro caractere das variáveis ajuda a gente a entender
que tipo que é essa variável. Então, por exemplo, essa variável C, C local, ela é caractere. Então, aqui dentro só deve ir string, não pode, né, apesar do ADVPL aceitar, né, em alguns tipos de funções, e dependendo da forma que é construída, ela aceita eu criar uma variável C local e pôr uma data dentro, pôr um lógico. Né? Mas a linguagem ADVPL ela teve uma evolução boa nesses últimos momentos que a gente, né, nesses últimos tempos, que a partir do momento que eu tipo ela, as caractere, ela não, o próprio compilador já bloqueia quando eu tentar colocar algo diferente de caractere aqui dentro. Então a tipagem na DVPL não é obrigatória, mas a partir do momento que você faz, o compilador ele vai tratar isso para não deixar você fugir do padrão ou da definição que você criou. Né? Então tem isso, e a tipagem serve para todos esses níveis aqui, private, static e pública. Ok? Além da tipagem, né, a forma que eu estou construindo aqui já é uma forma que o Proteus já está, que o compilador já está aceitando. Então, por exemplo, local, que é o escopo, o nome da variável, e a tipagem, que é as, numérica, caractere, data, code block, lógico. Eu posso também trabalhar com default para essa variável. Né? Então, aqui eu estou no momento de declaração de variável. Na declaração eu já estou tipando ela e posso também já colocar um default. 2 pontos igual, um default. Variável numérica, default eu vou colocar 0. Variável caractere, o default eu vou colocar um espacinho em branco. Na data, eu vou colocar uma data vazia. Isso aqui não é datas, né? Isso aqui é uma string. Então tem um comando em ADVPL, uma função em ADVPL que transforma string em data. Então eu vou pôr C, caractere, to, D, de data. Então eu ponho isso aqui. Então eu estou transformando essa string em uma data. O retorno, isso aqui é uma função, nada mais é que uma função que tem um retorno, que eu passo uma string para ela e ela retorna uma data. Então eu estou colocando um default data para ela. Deixa eu só identar bonitinho aqui, que também faz parte de estrutura de código, código limpo e tudo mais. Code block. Também posso colocar um default para ele. Default de code block é assim. O que é? Abre colchetes, põe 2 barras, fecha colchetes. O que é o code block? O code block dentro aqui do ADVPL é um recurso que te permite fazer várias execuções ou um conjunto de execuções de uma chamada externa, de uma chamada... É um conjunto de execuções que eu posso determinar o momento que eu quero fazer aquela execução. Apesar de eu declarar ela aqui, esse momento que eu estou declarando, eu não estou executando ela ainda. Eu posso submeter essa declaração em qualquer momento aqui dentro da minha função a uma execução. Em resumo, o que é? Eu estou declarando ela aqui, eu posso colocar qualquer coisa aqui. Vamos colocar algo que dê, sei lá, xxx. Isso aqui não existe em ADVPL, o compilador não sabe o que é, e na hora de executar vai dar problema. Se eu fizer isso aqui, ele não vai dar problema na hora que eu estiver passando pelas declarações de variável, porque isso aqui é um code block, ou seja, eu determino o momento que eu quero executar esse code block. Então, nesse momento não vai dar erro, mas quando eu for executar ele, vai dar o erro, porque daí é uma execução que eu vou fazer dele. Então, vamos por aqui, que é uma declaração padrão, e um padrão de variável lógica. Sei lá, vamos por falso. Então, o que eu fiz aqui? Eu declarei algumas variáveis, na qual o escopo dela é local, o nome da variável, a variável já pus um default para ela e declarei o tipo dela. Ok? Então aqui eu já tenho minha declaração de variável bonitinha. Ok? Deixa eu comentar essas daqui. Depois a gente brinca um pouquinho com elas, só para entender. Então, isso aqui são as minhas declarações. Aqui embaixo eu tenho atribuições. Aqui
apesar de ser aqui, né, a gente pode atribuir aqui também, porque 2 pontos igual já é uma forma de eu atribuir em ADVPL. Então eu estou atribuindo um default 0 para a variável local, estou atribuindo um caractere vazio na variável local, na variável C local. É uma atribuição, mas eu posso ter um processo, né, de atribuição diferente aqui, que é uma instrução grande, que eu vou fazer, pegar retorno de outras funções. Então, para não poluir muito, né, usar tudo uma linha só e fazer talvez instruções muito grandes, tem a parte de atribuições. Eu costumo colocar separado para ficar mais legível. Então, por exemplo, n local. Então, vamos pôr aqui. Então, vamos, sei lá, vamos pegar o monf da data. O monf da data, o que é? Vai trazer o mês da data. Ela já retorna um conteúdo numérico. Então, vai trazer, por exemplo, a data é a data de hoje, vai trazer o mês. O mês é o mês 7. Então, vai jogar o mês 7 aqui. Sei lá, vamos pegar mais uma aqui. O caractere. Então, eu quero pegar, sei lá, tem alguma string que eu quero trabalhar. Então, vamos pegar aqui, vamos trabalhar com a data, continuar trabalhando com a data. Não, vamos pegar a hora. Então, time retorna a hora nesse formato aqui. Hora, minuto, minuto, segundo, segundo. Só que eu quero pegar só os minutos. Então, substring, eu posso abreviar para substr. Então, e aí o que é a sintaxe do substring? O primeiro é onde começa, então começa na posição 4. E com tamanho de 2. Então eu vou começar na posição 4 e andar 2 casas, 2. Então eu vou pegar o mês. Então, para não ficar muito bagunçado aqui em cima na parte de declaração de variável, também uso essa parte de atribuição. E aqui vai longe, né? Eu posso usar retornos de função, eu posso chamar uma query para retornar uma quantidade de registro. Aqui eu posso brincar bastante. E tem a parte de processamento, que é a parte do foco principal, né? Então, por exemplo, vamos supor que a função, o foco dela fosse retornar os minutos. Então, a atribuição e o processamento acabaria ficando junto, porque bastaria eu retornar o C local aqui. Mas vamos supor que eu tenho uma parte agora de processamento que eu preciso tratar aqui embaixo. E aqui a gente já começa a entrar um pouquinho na parte de condicionais, laços, e aí dá para brincar um pouquinho mais, né? Que é o tópico a seguir aí, instruções condicionais e instruções de laço. Então, condicional, por exemplo, eu tenho algumas instruções para usar. Eu tenho o if, que o ADVPL, né, nesse novo plugin aqui do Visual Code, o plugin da TOTS, na verdade, que é um dos que eu uso, ele já traz a sintaxe de como eu posso usar alguns comandos. Então, por exemplo, o if, eu digitei if, ele já trouxe aqui, o if e o endif. Então, todo if, que é uma condição C, né, e aí eu coloco a condição aqui, ela espera obrigatoriamente um endif no final, que é um final do C. Então, por exemplo, if, vamos colocar a condição aqui, n local, sei lá, igual. O igual assim, ele é uma atribuição, né? A gente entende como uma atribuição e ele vai tentar jogar um conteúdo nessa variável. Igual, igual é comparação. Então, igual, igual, sei lá, 7. Como é uma variável numérica, eu tenho que comparar ela com o número. Então, se for igual a 7, vamos colocar aqui msg info. Vamos colocar aqui Júlio. Como a gente vai mostrar um texto na tela, a gente coloca entre aspas aqui. E vamos colocar aqui,
if, fechei o if. Vamos fazer aqui outro if. If n local igual a 8, end if. Vamos copiar aqui, vamos colocar agosto. Então aqui eu já estou usando condicional para tratar a variável. Então, por exemplo, quando a variável for 7, eu mando uma mensagem na tela dizendo que é julho. Quando for 8, eu mando agosto. Vamos fazer mais um aqui. Quando for 9, eu ponho setembro. E aí eu posso colocando o tratamento que eu necessitar. Aqui a gente viu que a gente né, tá vendo aqui que eu estou usando uma condicional if. O if tem uma variante dele que eu posso fazer um encadeamento dele. Ao invés de usar um end if e depois um if, eu posso juntar esse if com um else. E fazer isso, else if. O que é o else? Eu vou comentar um pouquinho para frente, o que eu vou pôr aqui no final. Então eu posso fazer assim, else if, ou eu posso fazer a mesma coisa aqui de novo. Ó. Else if. E eu posso pôr um else aqui. msg-info. Nenhum. Então o que eu fiz aqui? Ó? O else é a opção de negação do if. Então, if igual a 7? Não. Não if igual a 8? Não. Não if igual a 9? Não. Como eu não tenho condição nenhuma, automaticamente ele entra no else que é não. Ok? Então, eu posso fazer esse encadeamento aqui, que um chama o else... eu faço o if, no else dele eu faço outro if, no else dele eu faço outro if, ou eu posso ter o else sem o if, que daí é, independente de qualquer coisa, ele acaba entrando no else no final. Mas se ele entrar em um dos ifs, se a condição for verdadeira, ele entra aqui e vai para depois do end if. Então, por exemplo, se estiver chegando 7 aqui, 7 é igual a 7? É. Então eu entro, dou um alerta na tela, falo que é julho. Como é um alerta, ele tem um botãozinho de OK. Na hora que eu clicar no OK, ele automaticamente vem para depois do end if aqui. Ok? Então, se a gente executar esse programinha aqui, a gente vai perceber que ele vai mostrar julho na tela. Vamos ver? Ó, o compilador ele já faz uma consistência de pré-compilação já. Ó. Ela está falando que a variável D local não está usando, que a B local não está usando e a L local não está usando. E não estou mesmo, né? A gente está usando só a N local e a C local. Então eu poderia deixar meu código mais limpo, eliminando essas variáveis aqui. Se vir compilar agora, vai ficar legalzinho, vai ficar limpo o código. Ó. Aí, sucesso. Ok? Então, vamos executar essa função aqui. Primeiro, programa. Aí, imprimiu julho. Por que ele imprimiu julho? Ele começou... Vamos entrar debugando. Daí aqui ele vai continuar, né, nas outras chamadas. E saiu fora. Vamos colocar um ponto de debug aqui, vamos entrar processando linha a linha. Então, ó, ele parou aqui. A variável n local ela não existe ainda dentro dessa função, porque ela não foi declarada ainda. Então, ela é desconhecida pela função. Então, você pode ver que se eu posicionar o mouse, ele sai um nil em cima. Nil quer dizer que é nulo. Beleza? Então, a partir do momento que eu vou para a linha de baixo, eu passo a declarar ela. Ó. No entanto, que ela veio até parar aqui, ó. O escopo dela é local e já está com conteúdo default 0. Então, se eu pôr o mouse aqui em cima, ela já mudou o conteúdo, ó. De nil foi para 0. A mesma coisa acontece com a de baixo. Foi para caractere. E ela está 0.
Nesse momento de atribuição, eu fiz uma regrinha aqui. Eu vou pegar o mês da data. Então, eu vou jogar 7, que nós estamos no mês de julho. Então, já jogou 7. A mesma coisa para o ser local com a hora. Jogou os minutos. Olha lá, 47 minutos. E aí entrou na condicional, que é if. Aqui ele está fazendo, comparando a variável, né, o conteúdo da variável com algum outro valor que eu coloquei aqui. No meu caso é 7. Comparou 7 com 7. É igual? É igual. Então eu entro dentro do if e mando a mensagem na tela. Júlio. Na hora que eu clicar no OK, ele vai vir direto para cá. Ó. Se eu colocar qualquer outro ponto aqui, ele não vai parar. Olha lá, ó. Ele não parou em nenhum daqui. Por quê? Porque a partir do momento que ele saiu aqui, ele já foi para depois do endif. O que tem depois do endif? É uma outra alerta em tela. Mostrou outro alerta. E aí vai. Como está debugando. Então isso aqui é o if, else, else if. Tem um outro condicional que a gente usa que é o case, que é basicamente a mesma coisa. Eu vou comentar essa linha de código e vou fazer a mesma coisa com o case. O case tem outra sintaxe para escrever, ó, do case. Então eu estou abrindo um case, um caso, né, para tratar alguns casos. Então eu ponho case igual, sei lá, vou reproduzir a situação do if. Case n local igual a 7, eu vou pôr aqui, Júlio. E a mesma coisa eu vou repetir aqui para baixo. Ó. Case, eu aproveito bastante, economizo bastante digitação, viu, pessoal? Muita coisa eu faço do jeito que eu estou fazendo aqui. Eu copio uma linha e saio mudando. Então aqui 8. 9. E o case também tem os mesmos recursos. Aqui é o else, aqui a gente vai fazer diferente. É otherwise. Deixa eu ver se eu escrevi certo. Aqui, otherwise. E como o if tem o endif, esse tem o end case. Ok? Vai ter a mesma reprodução do if. Vamos compilar de novo. Sucesso. Vamos executar de novo debugando. Então ele entrou aqui, foi lá pegar o mês e a hora, daí ele vai tratar aqui, ó. Então pode ver que ele nem passa pelo do case, ele vai direto na condição mesmo. Case n local igual a 7? É. Então eu mando a mensagem em tela, a mesma coisa, e vou para depois do end case, ó. Daí eu continuo o processamento. Então o case e o if são basicamente são utilizados para basicamente as mesmas coisas. Qual que é a diferença entre eles? A recomendação if e else if com mais de 4 níveis, por exemplo, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4. Tanto um quanto o outro atende bem. Não tem indicação, o que te agradar melhor. Acima de 4 condições, 5, 6, 10, 15, aí é aconselhável usar o case. Porque o case tem uma diretriz de processamento mais rápida que o if. Porque o if ele testa todas as condições para saber, todas as condições, tanto em linha horizontal quanto em vertical, para saber onde ele vai entrar, né? Onde ele vai retornar verdadeiro para ele tratar a condição. E o case não, o case ele para no momento que ele achar a condição, ele para e não continua processamento, o pré-processamento, né? em tempo de código aqui, de execução. Tá?
Então ele é mais rápido, tratando mais situações de comparação. Então aqui é o if, else if, end if, else. E tem o case, do case e otherwise. Ótimo. Então vamos lá, daí agora a gente ia falar da parte de laço. Laço, a gente tem um laço que é while, e basicamente assim, todas as instruções tem sempre uma abertura e um encerramento. O while é a mesma coisa. While e end. Ok? Ele é uma instrução de laço. Nele, se eu fizer while e eu coloco uma condição aqui, ele vai ficar dentro dessa while e do end, tudo que tiver aqui entre essas duas cláusulas aqui, ele fica processando até que essa condição que vem depois do while aqui, ela seja encerrada, né? Que ela ela retorne falso. E se ela nunca retornar falso, aqui fica eterno. Então vamos fazer o seguinte, while é uma condição de loop. Então vamos criar outra variável aqui, local, uma outra variável, local, n2 local, vamos por 0, as numeric. Vamos dar uma ajeitadinha no código aqui e tal. E aí o que eu vou fazer? Ela é 0. O meu n local está valendo 7. Então vamos fazer assim. While, então sempre quando for verdadeira a instrução que tiver aqui, ele vai executar o while. Então n local, que é 7, que vai vir 7, certo? Que nós estamos no mês 7. Faça enquanto n local for maior que n2 local. Ou seja, 7 é maior que 0, aqui vai entrar 7, ó, e aqui é 0 que está aqui em cima. Então eu vou mostrando msg info, eu vou mostrar o n2 local. Só que aqui tem que ser uma string aqui dentro. Então eu vou pôr aqui str, que converte número para string, n2 local. E se eu não fizer nada com essa variável n2 local, ela sempre vai ser 0. E aqui sempre vai ser 7. Então sempre, toda a vida, até que eu force uma parada disso, esse laço vai ficar em execução, nunca vai sair. Então eu tenho que ter sempre uma condição uma condição no while que eu tenha um fim. Então qual é o fim? O fim, eu estou dizendo aqui que quando a variável local for menor que a n2 local. Então, como ela é 0, vamos fazer um esqueminha aqui para ela ir aumentando e dando mensagem até que chegue no momento que ela passe a ter um conteúdo maior que a local. Beleza? Então, o que eu fiz aqui? N2 local, que está começando com 0, mais. O que é o mais? Ele soma sempre mais 1. Então, aqui, N é 0, ele vai entrar aqui, 7 é maior que 0 printa uma mensagem na tela, vem aqui, soma, no 0 soma 1. Então, ela vai passar a ser 1. 7 é maior que 1? Então eu imprimo 1 aqui e somo mais 1, 2. 7 é maior que 2, 7 é maior que 3, 7 é maior que 4, até que vai chegar um momento que 7 é maior que 8. Não é. Então, como aqui vai ser falso, ele não executa mais. Ele sai e vai para a primeira instrução depois do end. Vamos ver se isso é verdade? Fiz aqui, vamos compilar. Sucesso, vamos entrar executando. Opa, deixa eu pôr um ponto de parada aqui. Então ele vai entrar, vamos fazer linha a linha, ó, vai começar as variáveis, atribuir, vem aqui na condição, deu um alerta, veio aqui depois, ó, o que ele chegou aqui, ó. 7 é maior que 0? Então eu vou dar um alerta. Olha lá, imprimiu 0. Somo 1. Ó. 7
7 é maior que 1? É, então eu pinto de novo. 1, 2, e aí ele vai fazendo. 3, 4, 5, 6. Daí o que ele veio aqui? 7 é maior que 7? Não, 7 é igual a 7. Então, como já falhou aqui, essa condição que eu pus, ele já veio para essa linha de baixo. Ó. Primeiro programa, e veio para os outros alertas. Então, isso aqui é uma condição de laço, é uma instrução de laço. Então, aqui eu fiz um laço básico, que também tem um que é semelhante a ele, que é o for. O for, a sintaxe dele exige que eu tenha uma variável que controla o índice, e nessa variável que controla o índice eu já jogo um valor para ela. Então, para nx começando com 1, indo até n local, que é 7, na verdade eu posso usar as mesmas variáveis aqui em cima. Ó. Então o n local nosso começou com 0. Eu posso também fazer aqui. Ó. E para n local, n2 local, começando com 0 e indo até o 7, eu faço alguma coisa. Vamos reproduzir o que está aqui. Faço a mesma coisa. Dou uma mensagem na tela, printando o N2 local, e como toda instrução, a maioria das instruções da DVPL tem um final, uma abertura e um encerramento, que no caso do for é o next. Então o que eu fiz aqui é basicamente a mesma coisa aqui, que o while, só que com outra instrução que é for. Só que você percebe que no for eu não tenho esse N2 local mais. Por quê? Porque o for ele já faz isso automaticamente para mim em cima dessa variável que eu coloquei aqui de início. Então vamos comentar aqui e deixar a mesma para o for fazer a mesma coisa que o while está fazendo. Compilar. Compilei e vou executar. Vamos passando aqui, o if, deu a mensagem. Agora vamos para o for. Ó. O for tem a variável que já é 0, né? Mas a sintaxe do for me obriga que eu escreva desse jeito. Então eu estou atribuindo 0 e vou até o 7. Então eu pus 0. Ó, então ele fez 0, estou indo até o 7, ele vai dar uma mensagem. Olha lá, 0. Daí, automaticamente, ele já somou 1. Ó. 1. Ele vai fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E sai. Imprimiu. Então, o for também é uma outra opção de instrução de laço igual o while é. Na prática, tá? A gente usa for para trabalhar com array e o while para trabalhar com tabelas de banco de dados. Array é um tipo de variável que eu não comentei aqui em cima e ela é utilizada bastante no for. Como que eu faço para declarar uma variável array? Então eu tenho local. O array começa com A, assim como o numérico começa com N, o caractere começa com C, lógico começa com L, o array começa com A. Array. Então vamos por aqui, A local. Igual. Lembra no default? Array a gente basta abrir e fechar chaves, que já indica que é um array. Array. Então aqui já é um array. Entendeu? Já é uma variável tipo array. Então o que é a variável tipo array? A variável tipo array permite que dentro de uma variável eu consiga trabalhar com índice, com níveis de conteúdo. Eu posso dentro de uma variável ter vários tipos de conteúdos diferentes. Então vamos aqui na atribuição.
eu tenho o A local, vamos atribuir valor para ela, que é do tipo array, que abre e fecha. Só que no primeiro índice eu posso ter um número, no segundo índice eu posso ter um caractere, no terceiro índice eu posso ter uma data, e no terceiro índice eu posso ter um lógico, ok? Então aqui é uma variável que tem 1, 2, 3, 4 conteúdos diferentes. Entendeu? Então a gente usa isso para trabalhar com situações que a gente precisa ter um nível multidimensional do negócio. Então aqui eu tenho, por exemplo, vamos citar aqui, eu tenho algumas, dentro dessa variável eu tenho uma informação básica de cliente. Um código de cliente, o nome do cliente, a data da inclusão do cliente. Eu posso ter lá o endereço do cliente, o número do cliente, do endereço e por aí vai. Então eu posso ter um array onde cada nível desse array pode ser um cliente. Então eu posso ter um array unidimensional que tem um índice só, então 1, 2, 3, 4 e por aí vai. Ou eu posso ter um array multidimensional, que ele tem duas dimensões. Então eu tenho aqui do jeito que está, é um array dentro de um array. Então como ficaria assim? Na posição 1, eu tenho um array, certo? E dentro dessa posição 1, a posição 1 é um array. A posição e é um array de uma posição só. Então, entre o abrir e o fechar, eu tenho um nível só que é o que está aqui dentro, é um outro array. Então, na posição 1 é um array, e na posição 1 de 1, aí eu tenho um conteúdo. O que é? O array, aqui é a posição 1, que dentro da posição 1 eu tenho um outro array que tem 4 posições. Então, a posição 1 é um array, e dentro dessa posição 1 eu tenho 4 posições. Então, 1 de 1, ele vai trazer o número 1, que é igual a 1. O 1,2 vai trazer a string caractere. Ok? Então aqui é um array unidimensional, se eu fosse ver. Então o que tem na minha dimensão 1? Eu tenho um outro array, morreu ali. Eu quero ler a posição 1, o elemento 1. Então aqui, a posição 1, elemento 1, que ele vai trazer o 1. E array a gente trabalha muito com o for, para poder trabalhar isso. Então vamos ver como ficaria esse cara aqui dentro do for. Vamos copiar esse for para baixo. Então eu vou pôr aqui n local, começando no 1, array não tem posição 0, sempre começa na posição 1. 1, só que eu vou ler isso. O array tem 1, 2, 3, 4 níveis, né? Então eu vou pôr para ler ele de 1 a 4. Beleza? E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse A local, vou colocar aqui dentro. Como a posição 1 ela já é fixa, eu vou pôr 1 e aqui esse nível aqui. Como esse cara aqui é o cara que incrementa, ele vai do 1 ao 4, então na lógica aqui ele vai ler 1, depois ele vai ler 2, 3 e 4. Então ele está incrementando e eu consigo usar essa variável dentro de um array para resumir o meu código e conseguir imprimir todos os níveis do array, que é a intenção do que eu estou fazendo aqui. Ok? Então abri e fechei. Todo o array que a gente for trabalhar, a gente, para indicar que eu estou lendo ou interpretando um array, abre e fecha colchetes. Tá? Vamos compilar. Sucesso. Vamos entrar debugando. Então ele deu aqui
Ele vai imprimir aquele primeiro o case, agora aqui ele vai imprimir dos for, até o 7. Daí agora ele está dentro desse cara aqui, ó. Então ele está imprimindo o 1. O que é o 1? Essa primeira posição aqui. Agora ele vai imprimir o caractere. Olha lá, a string caractere, que é a minha segunda posição aqui, ó. Ele vai imprimir uma data vazia. Ó, eu estou na segunda posição, ó. Deixa eu dar um ok, ó. Eu estou na segunda posição. Agora é a terceira, porque toda vez que chega no next, ele soma 1 e começa de novo. Então ele está no 3. O que tem no 3? Uma data. Olha lá, imprimiu a data em branco. Data sempre, quando é data, ou ele retorna a data separado por barra, ou retorna a barra também vazia. Mas isso é nesse formato aqui já é um conteúdo data, tipo data. Ele saiu, ó, já somou mais um 4. O que tem no 4? Um verdadeiro ou falso. Aí. Ele está imprimindo verdadeiro ou falso, que é o que está aqui. Terminou, saiu e foi embora. Array é um pouquinho mais complexo para trabalhar porque ele permite você a viajar bastante. Você pode ter um monte de coisa dentro do array e dependendo da complexidade você até se perde. Então isso aqui são as instruções, né, as classes que a gente consegue usar, as principais, as que mais usam assim. Eu uso muito for, uso muito if, eu uso muito while. E por hoje é isso, pessoal. Eu acabei estendendo um pouquinho mais. Geralmente é de 40 a 50 minutos, deu 10 minutos. Infelizmente o Google caiu aqui. Mas eu não parei não. Continuei gravando o vídeo aqui para não perder o pique e conseguir entregar aí para vocês um vídeo para vocês concluírem a consulta, né? A live aí e conseguir entender até onde a gente foi. A próxima agenda a gente vai falar um pouquinho de configurador e MVC, que é bem legal também. Não percam. E qualquer dúvida pode mandar no meu e-mail, tá aqui meu e-mail, da RCR. Acessa o nosso canal lá no YouTube, curte lá, acompanha a gente lá, porque a gente vai lançar bastante vídeos desse naipe aqui para ajudar e compartilhar o conhecimento. Também é bem-vindo qualquer indicação aí, ou qualquer coisa que vocês precisem eu conseguir ajudar, ou o inverso, se vocês tiverem alguma consideração, fica à vontade. Estamos abertos aqui com o intuito de contribuir para todo mundo aí. Beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima. Abraço.